Almas Grupo. Pode, tudo bem. Então, tá bom. Alma Grupo é realmente uma possível explicação para o que acontece antes do que está explicado na questão 607A do Livro dos Espíritos, que, na realidade, diz que o princípio inteligente passa por inúmeras experiências, presume-se que seja no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal irracional. Depois, uma súbita transformação faz nascer o espírito, que nos leva a crer que, pela resposta do espírito da verdade, o nascimento do espírito, evidentemente, se dá após a fase vivenciada pelo princípio inteligente do universo, né? E aí, a gente está até estudando isso atualmente. Travando. Existem existências antes que nós efetivamente assumamos a condição humana, né? Começando uma longa caminhada que naturalmente vai desenvolvendo potencialidades existentes em nós até nós chegarmos à condição de espírito puro, né? Então, na realidade, o conceito de alma grupo, ao que tudo indica, chega aqui no mundo ocidental através de uma mulher russa que, na verdade, tinha uma mediunidade exuberante, como muitos da sua época, né? E que, na verdade, ela assim, contingências, segundo a história dela conta, a gente leu a biografia dela, ela foi obrigada a casar com um cidadão bem mais velho que ela, mas ela era um espírito bastante inquieto, né? E ela acabou fugindo dessa experiência, né? Ao que tudo indica também, essa altura, segundo a biografia, treinada na metodologia sugerida por Allan Kardec, ela foi baixar lá no Cairo, onde ela tentou vender os serviços da sua exuberante mediunidade. Quem conta isso é um biógrafo dela, mais ou menos, que é o coronel Henry Olcott Parker. O Henry Olcott Parker conviveu com ela, assim, eles moravam num apartamento em Nova York, um advogado, corretor de imóveis, que, na verdade, só convivia com ela ali, porque ela não era muito afeita às práticas da sexualidade, até por violência que teria sido sofrido, né? E depois por um acidente de cavalo, porque ela também, como as meninas ricas da época, era treinada em equitação. E num acidente ela provavelmente tenha tido alguma lesão mais grave, o que traumatizou ela, mas a ação inopinada lá do velhinho lá, que acho que tentou se aproveitar dela, né? Como marido. Então, ali no Cairo, ela não foi muito bem sucedida. Além do livro do Olcott Parker, existe um livro lançado aqui no Brasil, onde um irmão nosso aí faz também uns adendos aí à história dela, né? Ali do Cairo, ela, ao que tudo indica, ela foi para a América. Na América, em Chicago, anualmente acontece lá uma reunião de místicos de todos os Estados Unidos e que, na realidade, se desenvolve num campo chamado Silver Valley. E ali ela, segundo a biografia do Parker, né, eles se conhecem e passam assim a manter uma relação de amizade bastante profunda. O Parker vai contar fenômenos assim extraordinários dessa cidadã e vai construir um livro bastante importante na história da escola que o Parker sugeriu que fosse transformada assim num grupo, né, que é a Sociedade Teosófica Americana. E da Sociedade Teosófica Americana, ela, depois de alcançar lá um determinado ponto da sua caminhada, ela acaba retornando à Inglaterra, onde funda a Sociedade Teosófica Britânica. A essa época, pelo que o Parker conta, né, e pelo que esse nosso amigo aqui do Brasil conta, ela acabou se aproximando dos espíritas franceses. Kardec já tinha desembarcado fazia um bom tempo, e o que acontece é que ela
na realidade, conquista a simpatia de um cara que é muito mal falado hoje, mas eu acho que não era tanto quanto falam mal dele, que é um tal de Leymarie. Leymarie teria sido responsável por uma adulteração do livro A Gênese de Kardec, acrescentando algumas coisas, mas está muitas, provavelmente, dúvidas hoje que existem vários grupos, vários, não, 3 grupos no Brasil, 2 no Brasil e 1 na França, estudando documentos que o Kardec deixou, que foram preservados aqui no Brasil por um homem chamado Canuto de Abreu, que era genro do J.B. Duarte, do Óleo Maria, e que tem uma atuação expressiva, aí, é um grande intelectual, filólogo, fez tradução de vários livros. Existe uma parte desses documentos com o neto dele, que agora constitui uma fundação chamada Silvino Canuto de Abreu, uma parte com um grupo de intelectuais lá de Juiz de Fora, ligado à Universidade de Juiz de Fora, e outra parte lá na França, né? Então, aquela primeira opinião da adulteração do livro A Gênese está, de uma certa forma, suspensa, né? E a Blavatsky passou a escrever para a Revista Espírita, que era do Kardec, porque o Leymarie entendia que a teosofia era o novo espiritismo. Ele, na realidade, avançava além daquilo que o nosso amigo Kardec foi. O Kardec, ele, na realidade, ao que tudo indica também por algumas biografias que existem dele, ele tinha intenção de, depois de avançar tanto quanto avançou, inclusive com o livro A Gênese, de se dedicar a um aprofundamento da questão dos animais, da evolução dos animais e dos fluidos, que são 2 temas que ficaram assim mais ou menos ainda pouco abordados, né? Evidentemente, o século XX trouxe muitas outras informações. O André Luiz nos trouxe, inclusive, sobre a reencarnação dos animais, né, no livro Entre a Terra e o Céu, falando aqui no caso dos animais que fazem a produção sem ser ovíparos, né, sem serem do reino das aves. Eles têm um processo de reprodução muito semelhante ao ser humano. Agora, isso como aconteceria? Porque no plano espiritual a gente sabe que no caso da humanidade nós temos espíritos especializados em processos reencarnatórios. Alguns deles estão expostos no livro Missionários da Luz, onde nós vemos o Alexandre dando assim grandes contribuições, e outra parte está no livro Entre a Terra e o Céu. Então, na realidade, no caso do humano, existem departamentos, institutos, o Instituto da Reencarnação, que o André Luiz conhece no capítulo 12 da Evolução em 2 Mundos, nos dá uma ideia de como isso é meticulosamente cuidado, né, para o caso das reencarnações supervisionadas, para o caso das reencarnações compulsórias e no caso das reencarnações naturais, né? Mas no caso dos animais, ponto de interrogação, né? Kardec faz essa abordagem dos 3 reinos da natureza. Quando Kardec o faz, o Linneu, que foi o cara que fez essa primeira abordagem da questão das espécies aqui da Terra, né? Ele não deixou, aliás, ele deixou de considerar o reino das moneras, que é anterior às espécies animais, e o reino fungi, que é dos fungos, né? Que também são seres vivos, hoje se sabe, né? Mas hoje existem já estudos sobre isso. Agora, como isso se processaria, né? Então, na realidade, devem existir espíritos responsáveis, porque é muito mais complexo esse processo do que no caso do humano. E a Madame Blavatsky, depois de fixar-se lá na Inglaterra, estabeleceu contato com uma sensitiva extraordinária chamada Annie Besant, que tornou-se muito amiga dela, e de um outro personagem também bastante fértil, chamado Charles Leadbeater, que era um religioso. E a Blavatsky, pelo sucesso que a sua Isis Revelada, que foi a primeira obra dela, diz que é um tratado esse livro aí, onde ela faz muitas revelações, porque era impressionante mesmo pelo que o Parker fala. Ela não dormia muito pouco e ficava dioturnamente produzindo materiais com auxílio de espíritos. Eles não tinham grana, na realidade eles dependiam de muitas colaborações, e conta o Parker que ele dormia no segundo
andar, né, do apartamento lá. Ela dormia no primeiro. E quando ele amanhecia, às vezes ela tinha páginas e páginas escritas. E ela pedia para ele dar uma olhadinha, ele olhava e falava: mas como você pesquisou isso se nós não temos os livros? Ele diz ele que, na verdade, ela dizia que os espíritos tinham trazido os livros para ela. E aí, na dúvida que se estabelece na expressão do seu rosto, ela mandava ele prestar atenção num canto lá da sala e materializava-se o livro. Ele ia até lá, conferia, era o livro mesmo, dava uma vista de olhos, e depois a Blavatsky, a Helena Blavatsky, falava para ele devolver lá que os espíritos iam desmaterializar. Diz que eram fenômenos desse porte. Né? E certamente da Índia, né, que a doutrina espírita afirma é um dos pontos escolhidos por Jesus para distribuir os que fizeram parte dos exilados de Capela, né, dando origem à raça adâmica aqui na Terra. Ali ficaram os caras que tinham muitos conhecimentos filosóficos religiosos, que, segundo Emmanuel, cometeram um grande erro, que foi estabelecer, no caso dos seres humanos, a divisão, a distinção entre castas e párias, que existe até hoje, que é um problema social muito grande. Então, agora, depois desse preâmbulo, que o Joãozinho vai nos auxiliar aí na exposição das imagens que foram preparadas, nós vamos dizer que o Espiritismo afirma que o espírito do animal, e essa história do espírito do animal, ela contraria um pouco o que eu disse há pouco, né? Porque até a condição humana, a denominação não é espírito, mas o João, há anos atrás, né, ele nos disse que a doutora Irvênia Prado faz uma observação importante que passa-nos desapercebido, né? Se você olhar o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos existe a palavra espírito com letra maiúscula, E maiúscula, e o espírito com letra minúscula. Segundo, eu me lembro que o João falou, não é? Meu grande mestre, isso daí é justamente a distinção entre o espírito que habita o animal, que é com letra minúscula, e o espírito que anima o animal racional, que somos todos nós, com letra E maiúscula, né? Então, segundo nós podemos apurar ali no Livro dos Espíritos, o espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Então, estamos vendo aí que tem gente na retaguarda, nos bastidores, cuidando disso. E nós vamos confirmar isso já no século XX, lá além da segunda metade, quando um grande ser passou por aqui, deixou uma mensagem maravilhosa, um despertar de consciência para muitos de nós, um veterinário chamado Marcel Benedetti, que tinha, segundo eu ouvi uma entrevista dele na Rádio Boa Nova, aliás, na TV Mundo Maior, lá no passado, né? Na realidade, ele tinha em si um grande conflito quando tinha se tomar uma decisão em relação a fazer a eutanásia ou não. E desse conflito, assim, ao que parece, pelo que ele contou, eclodiu a mediunidade e surgiu o conteúdo que dá origem a um livro chamado Todos os Animais Merecem o Céu, que, na realidade, participou de um concurso literário instituído pela Fundação André Luiz, lá da Casas André Luiz, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, e ele foi eleito pelos avaliadores como o melhor trabalho. E nesse trabalho a gente tem algumas indicações muito importantes e interessantes. Quem não lê o livro deve ler, porque ele vai ter mais elementos para reflexão, né? Porque, afinal de contas, todos nós somos aprendizes da verdade, né? Que está aí em várias frentes, né? No Espiritismo, nós também encontramos o seguinte apontamento de Allan Kardec. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Essa questão de intelectualidade também é meio discutível, né? Porque intelectualidade pressupõe o pensamento contínuo e um nível de desenvolvimento cerebral muito maior, talvez uma evolução perispiritual maior, né? Então, os animais, ao que tudo indica, pelo que a gente vê, né? Eles têm, nós vamos mostrar aqui, acho que na outro trabalho que nós fizemos aí no começo do ano, nós mostramos que existe uma certa programação no interior de determinados animais que cuidam da prole, que vai nascer, deixando alimentos disponíveis, até porque essa aranha ou aquele inseto ele vai morrer, e ele toma o cuidado de não matar aquela presa que ele
capturou, anestesiou e colocou à disposição dos seus descendentes que vão nascer e se alimentar enquanto iniciam seu processo aqui nessa dimensão durante algumas semanas. Nós lembramos das várias e impressionantes abordagens do Gabriel Delany e do nosso amigo Camille Flammarion, num livro intitulado Deus na Natureza, onde ele reúne muitos casos surpreendentes, cavalos que fazem contas aritméticas, entre outras coisas. Outra coisa que o Espiritismo diz é que o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Então, essa lógica, ela não, na realidade, não é considerada pelo Espiritismo como sendo um raciocínio lógico, né? Diz ainda o Espiritismo, para terminar o que o Espiritismo fala, que cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Também moralmente é suspeito, né? Porque a gente sabe que moral é um conceito que vai se desenvolver no ser racional, né? Eles não têm aparentemente o senso moral, então muitas vezes o leão, no sentido de evitar que o seu filhote seja seu rival amanhã, ele procura eliminá-lo quando nasce, né? E precisa da leoa se virar nos 30 para evitar que isso aconteça. Que mostra que realmente a questão moral não é lá muito considerada do ponto de vista que nós consideramos, né? A gente tem aí documentários no YouTube de aves que botam 2, 3 ovos, mas a escassez de alimentos nas imediações de onde ela está com seu ninho é grande, então ela, em determinado momento, tem que tomar uma decisão. Então, ela, na realidade, em determinado ponto, ela elimina o mais fraquinho. O passarinho mais fraquinho joga fora do ninho e muda de lugar e deixa o bichinho entregue à própria sorte. Aqui na minha casa eu tenho um edículo aqui no fundo, né, que transformou-se num pequeno quartinho de despejo ali. Então, nós tivemos aqui um episódio muito curioso na época, acho que eu comentei com o João. A gente, na realidade, descobriu, pela minha ação que havia, no forro desse quarto, havia dado cria uma gata. Ela tinha 6, 7 filhotes. E nem sei como é que ela entrou ali, mas ela entrou pelas canaletas ali da telha de amianto, né? E na verdade, deu a cria, evidentemente sem o uso do veterinário, né? A natureza tem a programação para resolver essa parada. E o que aconteceu? Um dia nós nos surpreendemos que ela tirou todos os gatinhos debaixo da telha, colocou em cima e depois acho que ela escolheu 5 e deixou 3 para trás. E graças a Deus a gente tem uma vizinha até que é cliente do João aí, né? E que na verdade acabou acolhendo, pediu para não falar para ninguém, porque ela ia recolher mais 3 fora o lote que já dava muito trabalho ali para o João, né? Então a gente fica vendo cadê a moral? Não tem moral, ela tem um senso muito prático, que para nós é diferente, né? Quando a gente fala em aborto, a gente fica com os pelos arrepiados, né? Porque é uma coisa cruel, porque a gente sabe que tem vida ali, né? Mas eles não têm, assim, limites. Infelizmente, abandonam para trás as crias, que, lamentavelmente, muitas vezes acabam ou sendo devorados por outros predadores, ou então acabam morrendo de fome. Então, cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição dos seus órgãos, com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua sorte, por sua morte, melhor dizendo, restitui ao reservatório de onde atirou. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 653, se não me falha a memória. Vamos para o próximo, meu irmão. E nós temos apenas uma amostra que já, de uma certa maneira, mostramos lá naquele trabalho anterior, fomos até corrigidos por uma bióloga que lá estava, né? Mas só para termos uma noção de como é que é grande cada uma dessas espécies na sua proliferação, né?
Os protozoários chegam a 30 mil espécies variados aí, né, entre os mastigófaros, risópodos, esporozoários, ciliados, tentaculíferos. Os metazoários, que divide-se entre invertebrados e vertebrados, né, começa lá nas esponjas, são 5 mil espécies, e vai até antrópodos, que são 74 mil espécies. E nos vertebrados, começamos nos peixes, com 25 mil espécies, e vamos até os mamíferos, que abrange, ao que apuraram aí, 4.400 espécies. Vamos para o próximo, meu irmão. Agora nós entramos no alma-grupo, né? Então, aí nós pensamos alguns exemplos interessantes, até falamos há pouco sobre um caso, né, que é o castor, que é um mamífero da ordem dos roedores, não é típico aqui do nosso clima nem das nossas matas, né? É da ordem, segundo classificam os estudiosos, menos inteligente e contudo possui um instinto maravilhoso, qual o de construir uma cabana sobre a água com calçadas e diques, e tudo mercê de uma indústria que demandaria inteligência elevadíssima se de inteligência ele dependesse. Então, é uma coisa instintiva, mas o Livro dos Espíritos nos diz que o instinto é uma inteligência irracional, né? Nós somos dotados da inteligência racional. O essencial, portanto, fora provar a independência. Peraí, isso aí está aí, acho que no meu aqui não tem. Então, provar a inteligência, a independência, e foi isso que fez F. Cuvier. Tomou castores muito novos, educou-os de longe de seus pares e, por conseguinte, nada havendo com eles ou deles aprendendo. Esses castores assim isolados, solitários, postos numa jaula expressamente destinada à experiência, de forma a dispensá-los do seu trabalho peculiar, construtivo, não se forraram de o realizarem, impelidos por uma força maquinal cega, ou seja, puro instinto. O castor constrói sem haver aprendido, quer dizer, não houve nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de, talvez, repasse de informações dos seus ancestrais, né? Os necróforos, que é um nome bastante lúgubre, morrem imediatamente após a postura e a geração dele jamais se conhecem. Nenhum ser dessa espécie viu mãe, nem verá filhos, e, contudo, mães têm grande cuidado em dispor cadáveres ao lado dos ovos, foi o que falamos há pouco, né? Para que os filhotinhos ali não falte alimento logo ao nascer. Em que parte aprenderam, pergunta aí, eu acho que é o Camille Flammarion que faz essa indagação, esses necróforos, para seus ovos contêm germe de insetos que em tudo se lhes assemelham. Os pompilídeos, as mães são herbívoras e os filhos carnívoros, dentro de um ciclo que vai sempre se repetindo, né? Em fazerem a postura sobre cadáveres, contrariam os próprios hábitos. E aqui não colhe admitir o caso, o hábito levado e adquirido. Qualquer espécie que aberrasse dessa lei não pode subsistir, visto que os rebentos morreriam de fome logo após o nascimento. Por fim, esse tal de Cipex é um inseto que, na realidade, as larvas desse último são carnívoras e o ninho precisa ser provido de carne fresca. Então, ele captura alguma coisa, dá uma anestesiada na criaturazinha ali, e ela vai servir de alimento para os descendentes que vão sair do ovo em algum momento, né? Coloca depois sobre cada ovo um certo número desses enfermos, incapazes de se defender, porque eles estão paralisados, para que os filhotinhos ali consigam devorá-los, né? Vamos em frente, meu irmão. Agora vamos tentar entender esse conceito aí que a dona Blavatsky trouxe para a América, né? Depois encontrou-se num outro cientista, agora um cientista, que a Blavatsky não tinha nem formação assim do ponto de vista científico, né? Ela era uma médium apenas. Então vamos ver aqui. Segundo a concepção da Blavatsky, trazida para sua Isis revelada e para os livros que ela construiu, acho que foram 2 ou 3, mas eram livros que eram verdadeiros tratados, né? A Isis revelada mesmo é um livro de mais de 500 ou 1.000 páginas. Então, imaginemos a alma-grupo sendo representada pela água dentro de um balde.
e uma centena de corpos de leões por 100 copos. Está tudo distribuído ali. Quando cada copo é mergulhado no balde, retira uma medida de água, que seria a alma separada. Aquela água, durante esse período, assume a forma do veículo que preenche e é temporariamente separada da água que permanece no balde da água nos outros copos. Agora, coloque-se em cada um dos 100 copos alguma espécie de corante. Isso representaria as qualidades desenvolvidas pelas suas experiências na alma separada do leão durante sua vida. Devolva a água do copo para o balde e isso representa a morte do leão. A matéria corante será disseminada por toda a água no balde, mas dará uma coloração muito mais suave, mais tênue do que quando estava confinada a um só copo, como se ela se diluísse, né? As qualidades desenvolvidas pela experiência de um leão ligado àquela alma-grupo são, dessa forma, compartilhadas por todos os outros elementos da alma-grupo, mas em grau muito menor. Podemos tirar outro copo de água daquele balde, mas jamais poderemos obter a mesmíssima água depois de ela ter se misturado com o resto. Cada copo de água retirado daquele balde no futuro conterá alguns traços do corante posto em cada copo cujo conteúdo tiver retornado ao balde. Assim, as qualidades desenvolvidas pela experiência de um único leão se tornarão propriedade comum de todos os leões que futuramente nascerem daquela alma-grupo, ainda que em grau menor do que existiam naquele leão individual que as desenvolveu. Essa, segundo aí a teoria, né, é a explicação para os instintos herdados, que faz os bichinhos lá fazerem tudo que os ancestrais faziam, o porquê de um patinho chocado por uma galinha correr instantaneamente para a água, sem precisar que lhe mostrem como nadar. Mesma coisa as tartaruguinhas marítimas, né? O porquê de um pinto esconder-se à visão da sombra de uma águia mal saída do ovo. O porquê de um pássaro que foi artificialmente criado e jamais viu um ninho, não obstante saber como fazer um, e o faz de acordo com as tradições da sua espécie. Vamos em frente, meu irmão. Mais abaixo na escala da vida animal, um momentinho, você pulou aí, né? Que ainda está faltando um pedacinho daquela outra abordagem. Mais abaixo da escala da vida animal, enormes números de corpos são associados a uma única alma-grupo. Incontáveis milhões, por exemplo, no caso de alguns dos insetos menores, mas à medida que subimos no reino animal, o número de corpos associados a uma só alma-grupo se torna cada vez menor, e, portanto, as diferenças entre os indivíduos se tornam maiores. Assim, as almas-grupo gradualmente se fragmentam. Retornando ao símbolo do balde, à medida que o copo após copo d'água é retirado dele, colorido com algum tipo de substância corante e a ele devolvido, toda a água do balde gradualmente se torna mais rica em cor. Suponha que, por estágios imperceptíveis, algum tipo de película vertical se forme através do centro do balde e, gradualmente, se solidifique numa divisão, de modo que agora tenhamos uma metade direita e uma esquerda no balde. E cada copo de água que fosse retirado fosse devolvido sempre para a mesma metade de onde foi retirado. Então, segundo aí a teoria, logo uma diferença se estabelecerá. E o líquido em uma das metades do balde já não será o mesmo da outra metade. Teríamos, então, praticamente 2 baldes. E quando esse estágio é atingido numa alma-grupo, ela se divide em 2, como uma célula se separa por fissão. Dessa forma, à medida que a experiência se enriquece sempre mais, as almas-grupos se tornam menores, mas mais numerosas, até que, no ponto mais alto, chegamos ao homem, com sua alma individual, que já não mais retorna a um grupo, mas permanece sempre separado. A questão 607A fala da individualização do espírito, né? É um processo que vai acompanhando ali cada uma das etapas dentro dos diferentes reinos, né?
Então, ele vai se individualizando e lá na frente ele passa por uma súbita transformação e surge o espírito, que ainda não vai começar a vivenciar as experiências na condição humana, né? Segundo o Livro dos Espíritos, ele passa por uma série de experiências cujo conhecimento para nós ainda é bastante misterioso, né? Até alcançar realmente a condição humana. O André Luiz, que é aquele cara lá que tem aqueles livros todos, os 13, agora vai ser filmado o segundo livro da série, né? Nosso Lar 2, ele fala que, na realidade, esse momento é justamente quando nós alcançamos a capacidade do pensamento contínuo. Na verdade, ele dá uma ideia de tempo, né? Ele fala que lá do princípio até aqui, na condição dos seres mais monocelulares, até chegar na condição humana, ele fala em 1,5 bilhão de anos, ou 150 milhões de séculos, né? É um tempo realmente expressivo. Vamos em frente, meu irmão. Viveu aqui no céu, pode passar para o próximo. Então, vamos voltar um pouquinho aí. Então, esse é o próximo slide. Esse tiozão... Acho que está em ordem diferente do seu. Então, vamos nessa, vamos seguir o seu. Então, esse homem que está aí apoiado sobre as costas de uma cadeira, ele morreu com 102 anos. E ele, na realidade, é um baiano que ele é psiquiatra, foi psiquiatra da aeronáutica, muito amigo de Divaldo Pereira Franco, tem histórias fantásticas com a convivência com Divaldo, e ele escreveu mais de 10 livros que, lamentavelmente, se perdem, porque, na realidade, todos os livros dele foram editados por editoras muito amadoras, né? Mas você ainda acha em sebo e eu acredito que não tem PDF desses livros ainda, não vi nenhum deles, né? Um deles tem essa capa, ou tinha capa quando eu comprei há muitos anos atrás, né? Impulsos Criativos da Evolução, onde ele faz uma reflexão sobre a questão da evolução. E ele considera o que está aí. Como isso daí surgiu por volta de meados dos anos 70, que é o tempo em que estava surgindo o cara que vem na sequência, ele desenvolve uma hipótese muito mais ampla, né? Ele é inglês e, evidentemente, só quem estuda mesmo podia saber que esse cara existiu, porque, lamentavelmente, a nossa cultura é lamentável mesmo, né? Então, o Dr. Jorge Andréia, que é esse tio aí, ele diz que há um princípio inteligente, embora sem consciência de sua mecânica, quer dizer, tudo funciona meio que no automático, né? A comandar e dirigir em corretas posições as organizações mineral, vegetal e animais inferiores, criando com suas vibrações o campo de agregação, refletindo nas forças de atração, coesão e determinando a concentração das energias na respectiva condensação dos átomos e arrumações moleculares. Quer dizer, diz que existe por trás, mas ele não fala o que é, né? Esse princípio inteligente, segundo a teoria dele, vibrando fora do tempo e espaço, portanto, fora da nossa compreensão de dimensão, teria uma posição de caráter espiritual. Cada sistema de organização seria impulsionado pelo seu próprio princípio específico, pertencente a um grupo que ele vai chamar princípio inteligente, grupo da espécie, com vibração própria, podendo, num exagero de compreensão, ser denominado alma-grupo, né? Então, ele constrói essa teoria e atribui a ela também a denominação de alma-grupo da espécie, né? Segue para frente, por favor. Sistemas mais simples conduzidos pelas energias menos complexas. Sistemas de organização mais complexa, às expensas de diretrizes da alma-grupo mais evoluída. Por isso que a gente sugere a leitura do Todos os Animais Merecem o Céu, porque ali o índio que vai aparecer na história, na narrativa, ele tem também as suas formas de explicar didaticamente. Existiriam tantas almas-grupos quanto fossem as espécies e reinos a que pertencessem, quer mineral, vegetal ou animal inferior.
Do mineral ao animal inferior, a alma grupo iria sedimentando aptidões no processo que vai buscando os fatores do seu psiquismo cada vez mais consciente. Os animais possuiriam o princípio inteligente mais avançado e evoluído como uma alma grupo do seu reino. Existiriam inúmeras colônias vibratórias correspondendo às necessidades das espécies animais. O princípio inteligente animal, responsável pela orientação, ele pertenceria a determinada alma grupo, de acordo com a posição evolutiva em que se encontra a espécie. Vamos em frente. Almas grupos seria o dinamismo que dirige as colônias e espécies nos reinos mineral, vegetal e animal inferior. Aí na frente nós temos um gráfico que está naquele Impulsos Criativos da Evolução, que eu achei muito sugestivo, né? Ele constrói esse gráfico fazendo uma diferença entre as dimensões físicas e as dimensões espirituais. Aquelas que são as espirituais determinam essas que são as físicas, né? Então ele começa lá nos vírus, nos insetos, nos peixes, que são todos invertebrados. Quando começa a passagem pelo reino dos vertebrados, né? O princípio inteligente do universo, que é o termo atribuído lá por Kardec para isso, ele começa nos répteis, onde algumas características importantes vão acontecer, né? A primeira delas é o aparecimento da glândula pineal. Vocês estão vendo que ela está lá embaixo em destaque, né? E isso nessas espécies, principalmente os ofídeos, que é uma espécie que contém muitos tipos, né? A gente pensa em ofídeo, pensa em cobra, mas jacaré, dragão de Komodo, tartaruga, são todos ofídeos. Então, o que acontece é que, na realidade, essa epífise, essa glândula pineal, ela aparece ali como um sensor de luz. Então, quando o dia vai se distanciando para ceder lugar à noite, as espécies, a partir dos répteis, sabem que é preciso eles irem para a toca, subirem nas árvores, sei lá, coisas do tipo, né? A mesma coisa vai se manifestar ali entre as aves, porque a epífise está à flor da pele. Depois ela vai se interiorizando até se alojar aqui atrás do nosso cérebro, né? Onde ela está intimamente ligada ao centro de força coronário e vai servir de antena aí para que nós entremos em contato com as realidades subjetivas, aparentemente, mas que são muito objetivas, aparentemente abstratas, mas são muito concretas, né? E das aves nós chegamos aos mamíferos, que são espécies mais avançadas, até chegarmos naquele que hoje divide com muitos que estão aqui participando o afeto com seres humanos, né, na condição de animais de estimação, e que tem um papel importante nesse mundo onde a solidão, a carência afetiva são aspectos assim bastante relevantes no comportamento social humano, né? Então eles se tornam realmente membros da família. Não é incomum a gente ver o pessoal denominando o cachorrinho de meu filhinho, e assim por diante, né? E na verdade, isso demonstra que houve uma evolução também na relação entre os animais irracionais e os seres humanos, que somos nós. O espírito Emmanuel e o espírito André Luiz, o André Luiz no Evolução em Dois Mundos, e o Emmanuel no livro Emmanuel de Emmanuel, que é um livro que pouca gente conhece, que é lá de 1937, foi, na verdade, o primeiro livro organizado pelo Emmanuel, que é um livro onde ele faz críticas bastante contundentes em relação à Igreja Católica, de onde ele saiu, né? Porque ele teve durante muitas existências ligado a essa escola religiosa, e ele fala ali que realmente os animais domesticáveis são aqueles que estão mais próximos da humanização. E hoje que se observa muito mais eles, né? Sabe-se que eles são ciumentos, eles são possessivos, eles são muitas vezes agressivos com o dono na relação que tenha com outras pessoas ou com outros animais, né? Então, esse gráfico aí, depois, como o João vai compartilhar esse material, dá uma estudadinha, uma refletida sobre ele. Mas vamos em frente lá com o assunto que nos traz aqui, né? Os insetos, assim como
outros pequenos animais, como os peixes, aves de pequeno porte e répteis, possuem um sistema instalado em seu DNA que monitora cada grupo como se cada grupo fosse um indivíduo. Essa teoria sai lá do Todos os Animais Merecem o Céu, que é mais compreensível para nós, né? Então, no DNA dessas espécies é que está justamente o monitoramento da sua replicação, da sua evolução, né? Então, segundo está escrito lá naquele livro, pelo cara que o personagem do livro ouve, monitoramos os insetos, seria como se estivesse monitorando não o indivíduo em si, mas o grupo a que ele pertence. Cada grupo seria como um só organismo. Dentro de cada grupo há informações sobre os gêneros, as espécies, as subespécies, mas que têm importância. Ao se reproduzir, cada inseto recebe dentro do seu código genético moléculas de enxofre ligadas ao DNA, que trabalham como agregadores entre indivíduos, espécies, gêneros e outros grupos classificatórios de insetos. Isso seria uma matéria-prima boa para os que estudam biologia e outras áreas do conhecimento focados aí na espécie animal, né? O mesmo ocorre com os outros pequenos, como peixes, a maioria das aves e répteis. A cada informação adquirida ou a cada aprendizado, transmitem automaticamente aos outros indivíduos da mesma espécie, por exemplo, de modo que todos possam entender como reagir à mesma situação pela qual passou o indivíduo. Se uma ave aprende a quebrar uma semente usando um novo método, a informação é incorporada ao seu código genético. Desse modo, outras aves das gerações seguintes, e algumas vezes da mesma geração, passarão a usar o mesmo método, natural e automaticamente, mesmo não tendo contato direto com o indivíduo que descobriu o novo método. Isso ocorre com todos os pequenos que ainda estejam inseridos dentro do mesmo corpo coletivo. Isso aí é uma explicação que está lá no Todos os Animais Merecem o Céu. E João me lembra que quando discutimos isso há uns anos atrás, ele falou o exemplo do vírus ou da bactéria que causa desarranjos aqui no nosso corpo. Então, o cara pesquisa aqui nesse laboratório no Brasil e depois a replicação daquela substância que foi isolada por ele a partir do elemento causador do problema no corpo do homem, né? Ou mesmo do animal, é como se houvesse uma intercomunicação entre todos os campos da Terra e aquela substância vai provocar os mesmos efeitos naquele animal que está lá na China, embora a pesquisa tenha sido desenvolvida aqui, né? Mais ou menos o que o homem está dizendo aí, né? Agora, depois dessas tentativas de entender o assunto, vamos passar para o homem que desenvolveu a hipótese dos campos mórficos. E lembro que quando esse cidadão aí ele apareceu na figura aí na história, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi a doutora Alcione Novellino, que ministrava uns cursos sensacionais na Casa do Caminho, depois ela, por razões variadas, se afastou, né? Então, foi a primeira vez que eu ouvi ela falar em Rupert Sheldrake. Eu fui fuçar também quem que é esse Sheldrake, porque ele desenvolve uma tese interessantíssima, ele afirma que é daquele jeito. Assim como o Jorge André também supunha que era daquele jeito, assim como esse espírito que ajudou o Marcel aí também deve considerar que é desse jeito. Evidentemente, talvez todas as informações coincidam e converjam para o mesmo entendimento que nós estamos procurando, né? Então, o Sheldrake, ele foi fuçar na vida dele, ele na realidade é um inglês formado em Oxford, com especialização nos Estados Unidos, numa universidade americana, e depois foi contratado para trabalhar na agricultura lá na Índia, na produção de alimentos, que lá tem tanta gente que precisa de fazer muita comida, né? Então, o Sheldrake, aí é que está o ponto de interrogação. Será que ele formula essa teoria dele a partir do que ele ouviu lá, que deve ter sido mais ou menos o que a Blavatsky ouviu também? Não é? Porque tanto uma quanto a outra teoria vem de lá. Agora, a dele está mais ajustada aí às necessidades da nossa
informação científica, né? Nós precisamos ter, assim, às vezes, uma referência desse tipo, né? Então, o nosso amigo Sheldrake, ele desenvolve uma teoria que diz assim: os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo sem perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. São campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente, centrada em como as coisas tomam formas ou padrões de organização. Desse modo, cobre a formação das galáxias. Cara, é ousado, hein? Formação das galáxias, átomos, cristais, moléculas, plantas, animais, células, sociedades. Cobre todas as coisas que têm formas e padrões, estruturas ou propriedades auto-organizativas. Todas essas coisas são organizadas por si mesmas, como se autogerassem, né? Um átomo não tem que ser criado por algum agente externo. Ele se organiza só. Uma molécula e um cristal não são organizados pelos seres humanos, peça por peça, senão que cristalizam espontaneamente. Os animais crescem espontaneamente. Todas essas coisas são diferentes das máquinas que são artificialmente montadas pelos seres humanos. Esta teoria trata sistemas naturais auto-organizadores e a origem das formas, auto-organizados e a origem das formas. E ele diz, ele é valente. E eu assumo que a causa das formas é a influência dos campos organizacionais, campos formativos, eu chamo de campos mórficos. A característica principal é que a forma das sociedades, ideias, cristais e moléculas dependem do modo em que tipos semelhantes foram organizados no passado. Agora, evidentemente, isso dá margem a muitas ponderações, né? Se nós olharmos o desenvolvimento na fase recente, porque hoje está tudo aí sendo, de uma certa forma, acessado, né? Até a Amazônia estão dizendo aí que existem pirâmides ali pelo meio daquelas imensas árvores que lá estão, né? Existem outros tipos de construções que sugerem, parece que tem uma cidade chamada Ratanabá, por baixo daquelas árvores lá, que sugerem que povos muito tempo antes do Brasil ser descoberto já tinham tido uma passagem por aquela área, né? E são muito anteriores, 12 mil anos antes dos nossos dias, um tempo que nós não consideramos. O Espírito Emmanuel, no livro intitulado Sala de Visitas de Chico Xavier, é um livro lá dos anos, acho que 90, de um grande amigo nosso chamado Eduardo Monteiro, hoje já desencarnado, o Emmanuel vai falar que, na realidade, ele foi arguído sobre aquele livro do Ramatiz, chamado Mensagens do Astral, que é um livro incrível, incrível mesmo, porque ele faz prognósticos a respeito do que deveria acontecer no Brasil e no mundo desde os anos 50, né? Dentro de um programa que certamente vem do plano superior do ponto de vista espiritual e que operaria muitas mudanças. Se nós pegarmos o único erro do Ramatiz foi colocar data. Então, ele estabeleceu que até o ano 2000 tudo estaria consumado, né? Aí a gente ouve lá Kardec na teoria da presciência, do livro da Gênese, e o Kardec ouve dos espíritos, não pode colocar data em nada, porque está tudo submetido a muitas variáveis, muitas conjunturas, né? Mas se você lê as respostas do Ramatiz naquele livro, que é fantástico, Mensagens do Astral, tudo que você está vendo aqui acontecer agora tem a ver com a possível aproximação de um planeta que passa por dentro do sistema solar a cada 6.666 anos e faz parte de um sistema chamado Herpólogos, que tem vários planetas, como o nosso sistema solar aqui tem a Terra, Marte, Plutão, Júpiter e tal, Saturno, né? E ele tem vários planetas, um dos quais chama-se planeta Nibiru. Há um livro, por incrível que pareça, muito anterior a essas cogitações que são feitas aqui agora, de um cara chamado Rafael Ranieri. O Ranieri foi amigo do Chico lá dos anos 40,
Ele era delegado de polícia, foi o cara que descobriu lá em Niterói, onde ele foi trabalhar, o médium Peixotinho, José Peixoto Lins, que era um exuberante médium de materializações. Esse cara levou esse médium para o Chico conhecer, né? E depois ele organizou um livro com fotografias, inclusive com assinaturas do Chico, de testemunha do que aconteceu, né? Um livro intitulado Materializações Luminosas. E o Ranieri, ele conhece o Chico em 48, porque ele tinha perdido uma filha, não encontrou assim conforto em outra coisa que não fosse o espiritismo, acabou desenvolvendo a sua mediunidade psicográfica. Tem uma série de histórias interessantes. Mas ele se tornava presente na casa do Chico, lá na cidade de Pedro Leopoldo, sempre que podia. E há um determinado momento que ele tem 5 livros que foram publicados, né? Um livro intitula-se justamente Recordações de Chico Xavier. Fantástico livro. Capítulo 78, para aqueles que são espíritas e que ficam em dúvida se o Chico foi Kardec, há um momento ali, muito tempo antes, isso é dito lá pelos anos 50, muito tempo antes do Antônio Baduy Filho, médium, psicografar aquela mensagem do presumível Hilário Silva e dizer que o Chico era o Kardec reencarnado. O Chico disse que ele sempre foi mulher, capítulo 78 do livro Recordações de Chico Xavier. E ele fala em determinado momento sobre a aproximação desse planeta. Foi aí que surgiu a lenga-lenga, né? Porque nós espíritas somos muito espirituosos, muito engraçadinhos, né? Então é aí que surgiu a lenga-lenga do planeta Chupão. Porque o Chico fala num determinado diálogo com um grupo de pessoas, porque ele nunca fez revelações individuais, ele sempre se cercava de outras pessoas para evitar que houvesse esses caras que falam o que ele falou, que ele não falou, né? Então, na realidade, o Chico fala que o planeta iria passar por aqui, por perto, e como ele tem um magnetismo muito assim, poderoso, ele ia atrair todos os espíritos abaixo de determinado nível de vibração. Então, o planeta Chupão, aí virou planeta Chupão, segundo a piadinha dos espíritas, né? Mas tudo que você está vendo, essas inundações, esses problemas aí de vulcões, tudo está no livro do cara. Parece que ele estava assistindo um filme, como o João assistiu o filme que deu origem ao Apocalipse, né? Que é aquele livro que termina a Bíblia, né? Bom, mas voltando aqui. Há uma espécie de memória integrada nos campos mórficos de cada coisa organizada. Eu sugiro, inclusive, àqueles que querem mesmo estudar para valer, além desses livros que estão sendo sugeridos, ler um livro intitulado A Grande Síntese. A Grande Síntese é um livro que foi escrito por um cara que, segundo alguns fofoqueiros, o Chico teria dito que era o Pedro Apóstolo. E não é gente assim do povo que fala isso, são intelectuais, como o Dr. Denizar de Souza, que foi um grande psiquiatra, professor universitário lá do Rio Grande do Sul, e, na realidade, organizou um livro intitulado Protocolo de Macalau, que também fala sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui. E, no prefácio, ele faz uma reverência ao Pietro Baldi, segundo ele diz ali nessa manifestação de admiração, diz que Pietro Baldi que foi Pedro, segundo Chico Xavier. Então, vamos lá. Há uma espécie de memória integrada nos campos mórficos de cada coisa organizada, diz o Sheldrake. Eu concebo as regularidades da natureza como hábitos, mais que por coisas governadas por leis matemáticas eternas que existem de algum modo fora da natureza. Isso foi escrito em 1983. Como funcionariam esses campos morfogenéticos, segundo o Dr. Rupert? Os campos morfogenéticos agem sobre a matéria, impondo padrões restritivos em processos de energia, cujos resultados são incertos ou probabilísticos. Por exemplo, dentro de um determinado sistema, um processo físico-químico pode seguir diversos caminhos possíveis. O que o sistema faz para optar por um deles? Do ponto de vista mecânico, esta eleição estaria em função de diferentes variáveis físicas e químicas que influenciam no sistema, tipo temperatura, pressão, substâncias presentes, polaridade, etc., cuja combinação decantaria o processo para determinado caminho.
Se fosse possível controlar todas as variáveis em jogo, você poderia predizer o resultado final do processo. Porém, não é desse modo. Mas o resultado final é sujeito ao acaso probabilístico, algo quantificável só por meio de análise estatística. O campo morfogenético relacionado com o sistema reduz consideravelmente a amplitude probabilística do processo, levando o resultado em uma direção determinada. Os campos mórficos, segundo ele, funcionam tal como eu explico em meu livro, com a presença do passado, modificando eventos probabilísticos. Quase toda a natureza é inerentemente caótica, não é rigidamente determinada. A dinâmica das ondas, os padrões atmosféricos, o fluxo turbulento dos fluidos, o comportamento da chuva, todas essas coisas são corretamente incertas, como são os eventos quânticos na teoria quântica. Com o declínio do átomo de urânio, você não é capaz de predizer se o átomo declinará hoje ou nos próximos 50 mil anos. É meramente estatística. Os campos mórficos funcionam modificando a probabilidade de eventos puramente aleatórios. Em vez de uma grande aleatoriedade, de algum modo, eles enfocam isto, de forma que certas coisas acontecem em vez de outras. É deste modo como eu acredito que eles funcionam. Onde se originam esses campos morfogenéticos, né? Um campo morfogenético não é uma estrutura inalterável, mas que muda ao mesmo tempo que muda o sistema com o qual está associado. O campo morfogenético de uma samambaia tem a mesma estrutura que os campos que os campos morfogenéticos de samambaias anteriores do mesmo tipo. Os campos morfogenéticos de todos os sistemas passados se fazem presentes para sistemas semelhantes e influenciam neles de forma acumulativa através do espaço e do tempo. O meu acaba aqui. Aí eu acho que terminou, né? O meu termina aqui. Meu também. Então, mas eu acho que todos nós deveríamos, que queiramos nos aprofundar, né? Nós temos aí 3 grandes referências importantes, mas eu ainda coloco a espiritual acima de todas, viu? Porque eles têm uma visão certamente muito mais abrangente e profunda sobre tudo, né? Enquanto os caras ficam só na superfície dos fatos. Né? Agora, vamos abrir perguntas. Quem gostaria de fazer pergunta a Luiz Armando, fique à vontade. Só perguntas fáceis, por favor. Você vê que eu convivo com essa realidade em todos os lugares. Eu não sei se eu falo muito complicado, se eu falo num outro idioma, porque é impressionante como a pessoa se inibe. Eu não sei. Ou então eles não entendem nada que eu falo, eu acho que eu preciso de revisar a minha forma didática de dizer. É na Casa do Caminho, é tudo quanto é lugar, a pessoa fica com cara de conteúdo. Tem vários lugares que eu vou para fazer isso, né? Aqui no Geocipe, aqui no Ipiranga, aqui no centro aqui do Marquinhos, lá no Plano Maior, né? Uhum. Ninguém tem pergunta, é impressionante. Eu acho que eu sou realmente um grande, assim, desperdiçador de tempo, né? Porque a pessoa vai lá, não tem fala nada. Eu tenho uma pergunta. Deus abençoe, glória. Foi Jesus que te mandou, minha filha. Vamos ver se eu sei responder. Boa noite. Né? Meu não nome pode é ser Flávia. difícil, hein? Não é difícil. Na verdade, é um comentário sobre uma frase que eu vi no slide. E é um assunto bem complexo mesmo, né? Muito complexo. E eu queria só tirar uma dúvida, porque me confundiu a cabeça essa frase. Posso ler ela? Deve. É assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, o do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Essa frase, para mim, confundiu a minha cabeça, porque, para mim, eu vou falar o que eu entendo e depois você me corrige, tá, Luiz? Por favor. A gente sabe que a ostra ainda não tem espírito, né? Nem o peixe. Então, na minha concepção, eu entendi assim, que o princípio inteligente
habita o corpo da ostra e posteriormente habitará o corpo do peixe, depois do pássaro e depois, né? Aí vira... mas não sequencialmente. Segundo a informação que eu entendo, né? Ele, na realidade, ele habita aquele corpo e consegue alcançar todo o possível desenvolvimento, e não quer dizer que depois ele vai ser um peixe. Pode ser que ele seja então a encaminhado para frase aí é um outra. sucessivo. O que está errado seria. O que Não está errado, sim, o que está confundindo é o consecutivamente. sucessivamente, né? Consecutivamente, não é assim. Então, ele chega até o limite máximo da evolução daquela ostra ou daquele peixe, mas ele não vai ser um jacaré, nem vai ser uma baleia. Ele vai para Essa sequência que outra. a gente ainda não sabe, né? Que eu fico Então, tentando. porque também não está suficientemente explicada, talvez, por esses caras, né? Ele só Uhum. afirma essa questão que você falou, o Kardec que fala, né? O Kardec, olha, eu fico assim espantoso, eu fico espantado de ver como esse cara enxergava muito além do seu tempo. Porque o cara, em 12 anos, produziu um material tão rico, tão substancial, que até hoje, aqueles que são sinceros, né, que não têm a presunção e a pretensão de querer ser melhor que ele, e dizer que ele está ultrapassado, tal, né? Olha, é impressionante. Cada tópico que você pega para estudar, o cara parece que ele ia a fundo em qualquer assunto. Então, você, por exemplo, pega um tema aqui e pensa que ele esqueceu de perguntar aquilo. Lá na frente, no Livro dos Espíritos, num outro contexto, e aí você vai entender o que ele colocou ali, está as possíveis respostas que você busca. Não sei se você já percebeu isso. Ele não fica respondendo todas as perguntas sobre, por exemplo, influência espiritual. Mas você vai lá na frente no Esperanças e Consolações, você vai lá na frente nas Leis Morais, você vai ver que tem coisas ali que digamos assim, se cruzam com aquela informação anterior então parece que o cara ele realmente era um predestinado mesmo, né? Porque por mais que ele fosse inteligente, por mais que ele tenha estudado com Pestalozzi, tem coisas que o cara, sei lá, só pode alcançar com um nível de espiritualidade muito grande, né? A gente ainda Porque não na realidade compreende tudo, né? até a minha esposa atualmente está ligada à Igreja Messiânica. Nós nos conhecemos numa casa espírita, Casa do Caminho, lá em 1975, né? E, na realidade, depois ela mudou para Campinas, foi estudar lá, fazer faculdade, nós nos separamos, depois nos reunimos novamente. Então, quando nós casamos, né, nós entramos num buraco negro e, na verdade, o buraco negro foi o meu desemprego, foi a gravidez dela, foi um monte de coisas assim complicadas, né, que faziam parte do programa que nós tínhamos que cumprir aqui por sermos endividados do passado, um em relação ao outro, né? E aí ela foi para Seixonoye. Então, ela é muito estudiosa também, assim como eu, né? Então, ela quer ir fundo. Então, eu aprendi muito dessa Seixonoye e aprendi agora da Messiânica. Então, o que a gente vê é o seguinte: quando o Espírito da Verdade fala uma coisa lá no prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor, como um grande exército, espalham-se sobre toda a terra e, na realidade, eles vão fazer aquilo que o Espiritismo está fazendo. O grande problema é que a personalismo, o ego dos indivíduos, eles fazem questão de colocar a assinatura embaixo. Então, o que acontece? As concepções, as informações são mediúnicas. Você pega a Sutra Sagrada da Seixonoye, é um livro mediúnico, um roteiro ali que fala sobre reencarnação, sobre um monte de coisa. Não sei se você conhece, mas é muito interessante. E, entretanto, o que acontece? O Masaharu Taniguchi teve que dar as pinceladas dele, porque é onde o ego quer se sobrepor às informações que a espiritualidade derrama. Aí você vai aqui no Brasil, eubiose. Você vai ver a eubiose, a origem da eubiose. Você vai ver Helena Blavatsky, todo esse povo ele começa no meio dos conteúdos produzidos por Kardec. A Blavatsky era médium conforme o Livro dos Médiuns, conforme o Espiritismo. Mas ela teve que fazer a escola dela, né? E, evidentemente, ela estava assessorada por grandes entidades, o tal do... esses mestres ascensionados que eles chamam, né?
São caras assim, você olha as obras dele, porque eles estão em muitas áreas, porque depois da Blavatsky, que morreu com ela a teosofia, tem um grupo aqui em São Paulo que ainda está atrás disso, na verdade, são provavelmente reencarnados daquela época, né? O que aconteceu? Surgiu a Fraternidade Branca, que são outras derivações nos Estados Unidos, que estão falando da mesma coisa, né? Dos mesmos mestres ascensionados, né? Aí você pega antes do Kardec, acho que era o cara que era para fazer o que o Kardec veio fazer, mas o cara deu os burros na água, um cara chamado é um suíço que na realidade veio para a Inglaterra. De repente ele teve uma visão num restaurante da cidade de Estocolmo pegando fogo e a casa dele queimando. Não tinha Rede Globo na época, não tinha CNN, não tinha nada. Ele está vendo mediunicamente. A partir daí, ele começa justamente a ter visões do mundo espiritual. E aí ele vai criar um negócio chamado Nova Religião. E essa nova religião também morreu com ele. No livro, há uma revista espírita onde ele aparece, se penitenciando do erro que cometeu, porque ele desvirtuou totalmente o sentido da proposta que a espiritualidade tentava trazer através dele, né? E Emanuel Swedenborg é o nome da fera, mas o cara era um superdotado acho que muito mais superdotado que o Kardec, né? Em mecânica, física, matemática. E na realidade ele também desvirtuou totalmente o sentido da mensagem. Então esse é o grande problema. Aí você vê médiuns extraordinários, não sei se você chegou a ver ao vivo e a cores, se não viu, veja na televisão pelo menos o Gasparetto. O Gasparetto era um fenômeno indiscutível. Pelo amor de Deus, aquele cara ali com uma mão de cada lado, um pé de cada lado e uma boca também falando coisas diferentes, produzia em fração de segundo. Você vê no programa do Jô Soares isso 2 vezes, está no YouTube lá, só você pega lá Gasparetto no Jô Soares. Como é que o cara daquele, de repente, vira as costas e diz que, na verdade, ia seguir em outra direção, porque o dinheiro e outros fatores levaram ele para... E aí, no final da vida, aparece numa gravação solo, né, dentro da casa aqui que ele morava aqui no Ipiranga, né, casa do Jafé, na esquina ali da Patriotas com o Bom Pastor, dizendo que chegou à conclusão que fez alguma coisa errada. Muito bom, e daí? A gente saiu prejudicada, porque ele talvez tivesse muita coisa a nos oferecer. Então, eu acho que assim, o sentido da coisa é o seguinte: não é consecutivo. Eu sou, sei lá, branco, depois vou renascer negro, depois vou renascer amarelo. Não tem sentido isso aí. Então, eu renasço, alcanço o limite. O Kardec fala isso em imigração de espíritos, né? Você passa por famílias, você passa por raças, você passa por países, mas você também muda, né? Estamos aqui misturados, segundo Emmanuel fala, Chico Xavier, em 1972, entre 15 e 20 milhões de espíritos de origem francesa que vieram aqui para fazer o espiritismo se tornar realidade desde o final do século XIX, né? Agora, tá cheio de cara aí que cria a sua própria escolinha, né? Haja visto que o espiritismo praticado na Casa do Caminho é o mesmo espiritismo que está lá no Grupo Noel, que é o mesmo espiritismo que está lá no Ceará Bendito. Mas vai lá dentro ver como é que é. Cada um deu as cores que pretendia, né? Os métodos dentro da própria Casa do Caminho, eu estou lá há muito tempo, a gente vê que a cada nova diretoria, é que nem política aqui fora, né? O cara esquece a obra do outro, cria uma nova para deixar o nome dele estampado ali na ata, né? Lamentável. Então, isso acho que representa um grande... o que o Gabriel Delany fala para o André Luiz, né? O grande problema da morosidade com que o espiritismo se expande é os próprios espíritas. Está no livro Entre Irmãos e Outras Terras, do Humberto de Campos. Uma entrevista de 20 perguntas que o André Luiz faz a ele lá em Paris, em 1965, né? Cada um quer fazer a coisa do seu jeitinho, se não está satisfeito, vai lá e monta outro centro que vai fazer do jeito que ele quer. E isso vai fazendo com que o espiritismo, até certo ponto, você vê tanta baboseira que se fala em nome do espiritismo hoje, que o espiritismo vai ficando meio que desacreditado, né? Como a Igreja Católica ficou, né? Bom, eu falei um monte Muito de obrigada, bobagem viu, pela aqui, resposta. Obrigada. falei um monte de bobagem que não é para ter dito, mas Isso faz falei, né? parte.
Desculpa. Uma última pergunta, alguém quer fazer? Posso fazer uma colocação? Sim. Oi, Carmen. Oi, tudo bem, João? Bem. O que o Luiz Armando terminou de me falar me trouxe a lembrança de Bert Hellinger. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Constelação familiar. constelação familiar, O exatamente. grande problema né? do Bert Hellinger é o fato de ter sido padre católico e não aceitar reencarnação, até que ele casou com uma moça com 20 anos menos que ele, que era suíça e psicóloga e espiritualista, e fez-lo acreditar na reencarnação para explicar porque não é possível ser responsável pelas besteiras que meu pai fez, a não ser que eu tenha sido ascendente dele e tenha ajudado ele a cair no buraco, né? Então, Bert, eu conheço um grande trabalhador e conhecedor da constelação, que foi a Casa do Caminho, levado pela gente várias vezes, que é Eduardo Frosini. Na verdade, o que a gente vê, querida, é o seguinte. Bom, a história do Bert, não sei se você conhece, o Bert, ele na realidade era soldado nazista, acabou a guerra e virou padre, e aí, lá no meio dos Zulus, lá na África, ele concebeu esse método, que é maravilhoso, é um método de assim, consequências e resultados extraordinários. Eu assisti algumas sessões e fiquei pasmo de ver, é como se fosse uma desobsessão, sem ser desobsessão, é como se fosse uma terapia dessas da psicologia aí, né? Porque é impressionante o nível de aprofundamento que em poucos minutos pessoas estranhas entre si conseguem captar da realidade de um indivíduo que pede para ser constelado, para tentar entender o seu problema de relacionamento familiar, seu relacionamento com a vida, seu relacionamento profissional. Então, né, a gente vê que o Bert, o único erro dele foi esse aí. Mas ele morreu já, morreu acho que o ano retrasado, o ano passado, mas quando ele tentou, pelo que o Eduardo Frosini nos disse, né? O Eduardo, quando o Bert vinha ao Brasil, ele se apresentava ali na São Joaquim, num teatro que tem ali, fez constelações do próprio Brasil, revelando coisas interessantíssimas. E, na verdade, quando o Bert tentou introduzir isso, quando ele tentou introduzir isso entre os seus discípulos, o que aconteceu foi que o pessoal virou as costas para ele. Não quiseram, não tinham abertura mental para aceitar que realmente a única é o que o Kardec ele conta, ele confessa na Revista Espírita, acho que de 1860, que ele não aceitava a história da reencarnação também. Mas a quantidade de evidências que se mostraram a ele fez com que ele reformulasse e transformasse isso num dos pilares aí dos princípios da doutrina espírita, né? Mas eu sou um grande fã do Bert Hellinger, das propostas dele, né? Lamentavelmente, esbarra justamente na ideia de que eu sou apenas o cara que está pagando pelo que meu avô fez lá atrás, meu bisavô, né? Isso se torna compreensível se eu considero que eu sou neto de mim mesmo, né? Como Emmanuel, né, no Públio Lentulus do livro Há 2000 anos, ele é neto do Públio Lentulus Sura, né, da família Cornélios agora. Eu estudo, né, Bert Hellinger, e eu tenho aqui Que legal. trechinho, se pudesse até ler, a importância de nós conhecermos e respeitarmos o histórico da nossa família. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com nós respeitarmos o histórico de todos aqueles que já passaram antes de nós, e aí entra um pouco nessa questão do que o senhor acabou de falar sobre as diretorias da Casa do Caminho, né? Nós respeitarmos o que o anterior fez antes de nós, claro, porque ele teve algum propósito para fazer aquilo que fez, sim, né? Claro. E aqui ele fala assim, né? Por que eu devo conhecer o histórico da família? Eu acho que isso também tem um pouco a ver com toda essa parte até de evolução dos animais, né? Compreender a atitude dos meus antepassados, respeitar o destino de todos os meus familiares, aceitar cada um como ele é, amar cada membro como parte de mim, descobrir o amor que prevalece e permanece através do tempo.
agradecer o preço que esses antepassados pagaram para que o meu destino fosse diferente do destino deles. Honrar todas as vidas, pois é daí que eu venho dessas vidas anteriores, e transformar o ressentimento em amor. Então, acho que tem muito a ver com a evolução das espécies, né? A evolução nossa, a evolução do homem, respeitar os anteriores a nós em qualquer processo administrativo, sem achar que tudo está partindo de nós, mas nós já temos um histórico por trás. Eu vou falar um negócio para você, Carmen, e acho que o Luiz Amando também vai ser novidade para ele também. O semestre que vem nós vamos continuar e nós vamos trazer a Maria Aparecida, que ela faz constelação familiar. E ela também, nós estamos estudando, e já está sendo denominada constelação veterinária. Sabia disso? Interessante. Constelação veterinária. Já estão constelando os animais, como constelou o Brasil. Por que não uma coisa inanimada e fazer uma coisa animada? Não, por que não? Sim. E nós estamos estudando a constelação, que já está tendo essa denominação, que é a denominação constelação veterinária. Vai vir essa senhora, para falar sobre isso o semestre que vem. Novidade para vocês também, Luiz Amando, a doutora Alcione vai estar conosco, porque o nosso curso, a partir de agosto, ele vai deixar de ser na segunda-feira e vamos trabalhar na terça-feira agora. Então, abriu espaço para a doutora Alcione vir, a doutora Alcione vem, a doutora Ivênia também já confirmou que vem também, né? E tem muitos educadores novos, novos para ser tratado, que como a gente sabe que a doutrina espírita não é um livro fechado. Não, né? Cada vez que falou isso. Não é? Então, nós estamos recebendo informações cada vez mais sobre tudo, e principalmente sobre os animais, que é um trabalho também que a doutora Ivênia já tinha me convidado há quase 10 anos, e nós não tivemos ainda um amparo para a gente tirar da gaveta, que são diversas perguntas que a doutora Ivênia já tinha feito no decorrer da vida dela em relação aos animais, e nós estamos querendo montar um grupo, como Kardec fez, de médiuns conscientes para tentar receber as respostas de diversos médiuns, como Kardec fez em relação aos animais. É um assunto que nós estamos também amadurecendo para 2023. Maravilha. Né? Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós. Luiz Amando, eu agradeço. Fique conosco agora, que eu vou pedir para o nosso querido irmão Luiz fazer a nossa prece final em nome de todos nós. Aproveite, Luiz, faça também a fluidificação das nossas águas e os nomes dos animais que se encontram no nosso grupo de vibração, por favor. Então, após essa excelente palestra que nós tivemos, somos extremamente gratos ao Pai, e abençoe todas as pessoas que participaram desse grupo, os mentores, abençoe também as nossas águas, que serão destinadas aos animais inicialmente, com todo o carinho, com as mãos de Maria, cubram essa água para que os animais possam ter o remédio que necessitam durante essa semana. Concomitantemente, fluidifique, ó Pai, a água que nós iremos beber também, que possa nos abençoar e nos perpetuar momentos de satisfação interior. Agradecidos que somos, vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livrai-nos do mal, ó Pai. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Obrigado mais uma vez, Luiz Armando. Obrigado, pessoal. Uma boa semana a todos e até a semana que vem. Beijo a todos. Pessoal, obrigada.